Essa expressão que a gente colocou aí, ela é bem geral, ela contempla várias situações. A gente teria um sistema de partículas, que seria o primeiro termo aí, teria a distribuição volumétrica, a contribuição da distribuição volumétrica e a contribuição de carga sobre a superfície, que delimita o volume V. Então, para a gente entender como é que funciona isso, tipo uma aplicação, né, um exemplo prático de como é que você calcula o campo elétrico para uma certa distribuição, como é que você utiliza essa equação aqui, a gente vai tratar do campo gerado por um disco carregado. Então, você tem um disco uniforme, esse disco tem raio R, e imagine que tem um eixo que passa bem pelo centro desse disco, e a uma altura Z do plano do disco, você tem um ponto P, e eu quero saber justamente o efeito do campo elétrico ali naquele ponto P. Então, é uma distribuição superficial de cargas, o disco ele é muito fininho, a gente não está considerando a largura dele, o volume, né, que ele ocupa, é como se fosse uma fatiazinha muito fina no formato de um círculo, de uma circunferência, de um disco circular, e a carga está sobre a superfície, né, e a gente quer saber o efeito dela aqui num ponto qualquer, a distribuição uniforme. Muito bem, então é isso que é dado um problema. Bom, mas é o seguinte, na expressão do campo elétrico, a gente viu que tem os vetores R, R', o campo elétrico por si só é um vetor. Então, para você falar de vetor, você precisa ter um referencial. Não faz sentido falar de vetor se você não tiver um referencial para dizer em relação a qual referencial você está medindo, né? Então, isso não faria sentido algum. Então, a primeira coisa que a gente faz é estabelecer o referencial. Só que o referencial, ele, além de permitir estabelecer quem é R, quem é R', né? Definir quem é R, quem é R', que é o que a gente precisa basicamente é isso, você tem que escolher o sistema de coordenadas, o referencial, desculpa, de maneira que ele se aproveite, digamos assim, da simetria do problema. Então, para se aproveitar significa o seguinte, tornar a integração mais simples, tá ok? Então, a proposta nesse caso aqui é considerar o eixo Z como sendo esse eixo aqui, vertical, e o plano XY como sendo o plano onde se encontra o disco. Bom, para começar, a expressão vai ser essa, obviamente, né? A gente tem uma distribuição superficial de cargas, mas aí dentro dessa expressão tem o próprio R e o próprio R'. Como a gente falou, então preciso saber quem é R e quem é R', preciso de um referencial. E aí esse meu referencial vou, por conveniência, escolher aqui. Eu podia ter escolhido ele lá na esquina, em cima, embaixo, qualquer canto, botar a cabeça para baixo, qualquer jeito. Inclinado, mas aí não ia favorecer a integração. Então, eu coloco justamente no centro do disco, porque eu posso usar coordenadas polares para fazer a integração aqui. Falando em coordenadas polares, esse vai ser o nosso segundo passo, tá bom? Então, no procedimento da gente, a primeira coisa é definir o referencial, depois escolher o sistema de coordenadas, tá? Para, na sequência, escrever R e R'. Beleza? Eu vou fazer esses cálculos aqui na mesa digitalizadora, que acho que a gente vai fazendo o passo a passo, né? Então, já desenhei aqui antes, para não ter o trabalho de ficar desenhando essa figurinha. Mesma coisa que está lá, só que aqui eu já peguei o elemento de Q, porque a gente sempre faz isso, né? A gente sempre faz o elemento de Q, porque quem localiza de Q é o R', e o R é o ponto, tá vendo? Então, R é o vetor que vai da origem até o ponto, e o R' é o vetor que vai da origem até o elemento de Q'. Faltou colocar a linha aqui. Muito bem, então assim, esse é o passo a passo aí, a receita do bolo que a gente tem que seguir aí para poder dar certo no final. Então, o primeiro passo a gente já fez, o segundo ponto seria escolher o sistema de coordenadas. Nesse caso, a gente vai usar coordenadas polares, né? Vamos para o terceiro passo agora, que é escrever R, R'. R, você escreve assim, ó, Z chapéu. Porque você tem um vetor que tem tamanho Z, ele está na direção do eixo Z chapéu, por isso que eu coloquei o Z chapéu, e está no sentido positivo, está na direção do crescimento da variável Z, né, da coordenada Z. Então já temos o R, podemos agora escrever também o R'. O R' nesse caso vai ser, já que você está usando coordenadas polares, o certo seria escrever assim o R'. Esse R' chapéu é o vetor que aponta aqui para fora, né, em coordenadas polares, a gente sabe. Sim, só lembrando aqui tem um θ ainda, que eu nem coloquei na figura, já que agora a gente está usando coordenadas polares. Isso aqui vai ser o θ', na verdade. E essa distância daqui para cá vai ser R'. Por isso que o vetor ficou assim. Mas olha, não é muito interessante você deixar o R' chapéu, por quê? Porque ele depende do θ. Então,
é sempre interessante escrever em termos das componentes cartesianas, tipo de R, de X, de Y e Z chapéus. Nesse caso, você vai ter assim, ó, R', cosseno θ' mais X chapéu, no caso, né? Mais seno de θ' Y chapéu. A partir disso, a gente já pode escrever o R menos R', que é Z chapéu, menos R' cosseno θ', X chapéu, menos R' seno de θ', Y chapéu. Tá bom? Então a gente já tem um vetor diferença aí, que é o que a gente precisa, uma das coisas que a gente precisa para colocar ali na equação. Falta o módulo dele agora, né? Também é tranquilo fazer. Então, o módulo desse vetor aí, ele vai ser a raiz da soma das componentes ao quadrado. Então vai ficar z quadrado mais r' quadrado cosseno θ' ao quadrado mais r' quadrado seno de θ' ao quadrado. Se você juntar os dois últimos termos aqui, ó, colocando r quadrado em evidência, vai ficar cosseno mais seno, que é 1. Então, isso aqui vai virar z2 mais r' ao quadrado na raiz. Bom, falta para a gente ainda colocar aqui o dA. Então, o nosso dA' ele vai ter a seguinte expressão. Então, agora a gente vai substituir as equações de 1 a 3 em asterisco, que é o campo elétrico. Então, como é que fica a expressão do campo? Primeiro que você vai ter a constante sigma aqui, porque ele sai da integral, né? A densidade é uniforme. 4πε0. E aí sim, a gente vai ter agora 3 termos. Primeiro termo vai ter, vejam, vamos olhar para a integral lá em cima, só para a gente não se perder. O sigma já saiu, preciso colocar R menos R', embaixo o módulo ao cubo, né? Então, R menos R', esse cara que eu falei que tem 3 termos, então eu vou dividir em 3 pedacinhos, né? Mas embaixo vai ter o módulo ao cubo. Então, a primeira integral da gente vai ser integral dupla, obviamente. Então, aqui a gente vai ter, o primeiro vetorzinho vai ser, o primeiro fator vai ter um Z. Embaixo, a gente vai ter esse Z2 mais R' ao quadrado elevado a meio. E ainda faltaria o R', dR', dθ'. Sim, e o Z chapéu aqui fora. Ok, então a primeira integral está aí. Sim, faltam os limites de integração. A gente quer cobrir o disco todo. Então, para você varrer o disco todo, a variável R, que é essa primeira integral aqui, ela tem que ir de 0 até R'zinho. Rzão, desculpa, que é o raio do disco. E no caso da variável θ, a gente tem que variar de 0 até 2π. Bom, temos aí mais duas integrais. Eu vou tentar repetir, que ficou tão bonitinho aqui o símbolo integral. Só que tem um sinal negativo agora, né? Ó, e vai ter R' cosseno de θ' no numerador. Vamos lá, então deixa eu arrumar isso. Então ficaremos cosseno de θ'. E aqui R' quadrado, já que eu já incluí esse fator aí. E o X' chapéu. Quer dizer, X chapéu, foi mal. Tem outro termo ainda que envolve seno e Y chapéu. Então vou pegar essa integral aqui também, para copiar. Aqui. E só trocar ali o numerador por seno. Agora temos 3 integrais que devem ser resolvidas. Vou começar pelas duas últimas, porque elas são mais simples de resolver. Bom, aqui a gente tem integral no R e no θ, né? Você pode escolher fazer logo em R e depois fazer em θ. Ou o contrário, pode fazer logo em θ e depois em R. O fato é que quando você integrar aqui cosseno, vai dar seno. Aí você ficaria com isso aqui, ó, seno de θ de 0 a 2π. Vezes alguma coisa que é integração em R. Bom, só que seno de 2π é 0. E seno de 0 é 0. Ou seja, essa integral aqui, ó, foi embora. E a integral do seno dá quanto aqui? A integral do seno vai dar menos cosseno de 0 a 2π, vezes a integral também que sobrou em R. Bom, cosseno de 2π é 0, é 1, desculpa, e cosseno de 0 é 1, então vai ficar 1 menos 1. Zerou também. Beleza. Mais do que entender o cálculo, é interessante que a gente consiga compreender por que isso aconteceu. Bom, isso acontece por conta daquilo que eu falei no início, por conta da simetria do problema. Pensa assim, o disco está aqui, tá? Aí tem o eixo de simetria, que é esse eixo que passa pelo centro aí. Você vai ter um elemento aqui desse lado, ó, e vai ter um elemento aqui também. Posso chamar esse cara de dq,
Esse aqui eu vou chamar de Q' para diferenciar, mas são quantidades infinitesimais. Cada um vai produzir um campo elétrico aqui, ó, nesse ponto. Um campo infinitesimal aqui, DE, produzido pela carga DQ. E quando você olha para o cara que está lá do outro lado, que é diametralmente oposto a ele, né, ele está nesse lado de cá, ou está na frente dele, mesma distância, a distância mesma aqui, do centro. Então aqui você vai ter um campo de mesma intensidade, porém com orientação diferente, né? Mesma intensidade por quê? Porque as cargas são infinitesimais, as distâncias são as mesmas, enfim. Aí, esses campos eles vão ter componentes verticais e horizontais. O que a gente entende é que essas componentes horizontais elas vão se cancelar, ao passo que as componentes verticais vão se somar. E, ou seja, você não tem campo nem na direção X, nem na direção Y. Você só tem campos na direção Z. Então, o fato dessas integrais serem nulas é justificado por isso aqui, por conta da simetria do problema. A gente ficou com isso. Vou optar em resolver pela integração em θ. Na verdade, quando você tem situação desse tipo aí, quando você tem uma função só de z, só de r, desculpa, e uma constante, ou função só de θ, você divide em duas integrais, como se você estivesse fazendo produto de duas integrais. Então, vocês deixam a constante aqui, sigma sobre 4π0. Aí você teria integral de 0 até 2π de θ, integral de 0 a r disso aqui. Tá, gente, obviamente ele é constante, então já posso tirar da integral, já posso colocar aqui fora. Muito bem. Essa integral em θ vai dar 2π, e aí o 2π vai cancelar com o 4π, que aparece aqui. Então vai ficar 2π sobre 4π, vai dar 1 meio. Lá embaixo vai ficar 1 sobre 2. Então, aqui teremos sigma z sobre 2 epsilon 0, e aí nos resta a integral ainda, essa integral aqui, né? Ó. Como eu falei, a integração vai ser R', a gente pode fazer uma substituição simples aí, vou chamar tudo que está dentro desse fator aí, entre chaves, vou chamar de U, e vou tocar essa integral para frente. Obviamente, du vai ser simplesmente 2 vezes R' dR'. Quando você tem uma diferencial, embora você diferencie tudo isso, a diferencial de z vai ser zero, porque o z ele é constante. Aqui teremos, na sequência, sigma z sobre 2 epsilon 0. Esse fator aqui eu posso jogar para o numerador, vai ficar u elevado a menos 3 meios. R dR' vai ser du sobre 2, então aqui eu vou ter 1 meio. Integral de u elevado a menos 3 meios, du, não é isso? A gente tem que ver a questão dos limites. Vocês têm duas opções aí. Ou você deixa dessa forma sem limite e resolve integrar um u, depois volta para a variável r e coloca os limites, ou a gente já muda os limites de cara. Eu prefiro mudar porque fica mais coerente. Você vem do integral definida até aqui, aí nesse ponto você vai deixar sem limites, né? Vai ficar uma coisa meio esquisita aí, sem limites. Então, até ruim porque tem igualdade. Como é que você tem igualdade de uma integral definida com outra indefinida do outro lado? Então, prefiro já mudar nesse ponto aí, mudar os limites. E como é que a gente faz isso? A gente fica com o olho no gato e outro no peixe. Eu fico olhando para a variável velha e para a nova. A velha é a variável R' e a nova é a variável U. Então, o que a gente faz é olhar para o valor de R inicial e depois olhar para o valor de R final. O R inicial, que é o limite inferior, ele vai ser zero, R' é zero. Então, U vai ficar simplesmente Z2. E no limite superior, o R' vai assumir valor R grande. Consequentemente, U vai assumir valor Z2 mais R grande ao quadrado. Vamos lá, então vou escrever aqui, ó, sigma z sobre 4ε0, né, porque ela tem a contribuição 2 vezes 2 aqui, então a gente já pode escrever 4ε0. E agora a integração, quanto é que vai dar essa integral? Essa integral é do tipo integral de u elevado a n du. Isso aqui vai ser u n mais 1 sobre n mais 1. Lembrando que isso aqui só vale se o n for diferente de menos 1, obviamente, né? Se for menos 1, vai dar logaritmo, né? Que vai ficar 1 sobre u, vai dar ln. Mas caso contrário, se for n diferente de 1, você escreve sempre assim, n mais 1 sobre n mais 1. Então, no nosso caso aí, n vai ser menos 3 meios. Então, quanto é que dá a integral? Vai ficar u
elevado a menos 3 meios mais 1 dá quanto? Menos meio sobre menos meio, né? Aqui, né? Bom, lembrando que você tem aqui de Z2 até Z2 mais R2. O 2 vai embora com 4 aqui, ó. Vai dar 2 aqui embaixo. O menos está na frente, então pode escrever menos sigma Z sobre 2 epsilon 0. Z2 mais R2 elevado a menos meio. Menos Z quadrado elevado a menos meio. A rigor seria módulo de Z elevado a menos 1, mas como o Z a gente está assumindo positivo, está na parte de cima, então eu vou deixar simplesmente Z. Chegando nisso aí, eu posso simplificar esse negócio aí, gente, posso colocar esse Z que está aqui para dentro, posso colocar os tão menos também para dentro, só para ficar mais bonitinho. Então, aqui vai ficar um sigma sobre 2 epsilon 0. Aqui eu vou, como eu inverti já o sinal, botei o Z para dentro, aqui vai ficar 1. E aqui eu vou ter menos Z sobre Z2 mais R2, elevado a meio. Pronto. Chegamos aos finalmente aqui, né?